O sudário de Turim, um objeto de intensa veneração e debate científico, nos transporta para o turbulento século XIV, um período moldado por profundas transformações religiosas e sociais na Europa medieval. Para compreender a intrincada tapeçaria de crenças e questionamentos que envolve este lençol de linho, alegadamente a mortalha de Jesus Cristo, é essencial retroceder ao ano de 1353. Foi nesse ano que o sudário emergiu para o conhecimento público, surgindo na posse do nobre francês Geoffroy de Charny. Os registros históricos da família de Charny, meticulosamente preservados na Bibliothèque Nationale de France, revelam que a Europa do século XIV ainda carregava as cicatrizes da peste negra, uma pandemia devastadora que ceifou a vida de milhões e intensificou a busca por sinais divinos e relíquias sagradas em meio ao sofrimento e à incerteza existencial. O renomado professor John Jackson, físico e membro do projeto de pesquisa do sudário de Turim, STURP, em sua obra seminal The Shroud of Turin, A Critical Inquiry, elucida o contexto da época, a súbita manifestação de um tecido com a imagem de um homem crucificado em um período de aguda crise espiritual e social não pode ser analisada isoladamente. A veneração de relíquias sagradas estava profundamente enraizada na cultura medieval, oferecendo consolo e esperança em um mundo frequentemente marcado pela violência e pelo inexplicável. A autenticidade desses objetos raramente era submetida ao escrutínio científico que observamos hoje, e a fé desempenhava um papel primordial na aceitação de sua veracidade. A trajetória do sudário de Turim, portanto, está inseparavelmente ligada ao panorama religioso, político e cultural do século XIV, uma era de fervorosa devoção e anseio por significado transcendente, onde a linha entre a fé e a evidência era frequentemente tênue. Esta análise aprofundada revela três aspectos cruciais sobre o sudário de Turim, desafiando interpretações seculares e religiosas. Primeiramente, a análise multidisciplinar das fibras do linho, empregando técnicas avançadas de datação por radiocarbono e microscopia eletrônica de varredura, consistentemente, aponta para uma origem medieval do tecido, lançando dúvidas substanciais sobre sua associação direta com o século I a.C. Em segundo lugar, a imagem impressa no tecido, outrora considerada um enigma inexplicável e possivelmente milagroso, apresenta características artísticas e químicas mais compatíveis com as práticas de pintura ou impressão da Europa medieval, sugerindo uma possível criação artificial elaborada. Em terceiro lugar, a história documentada da posse e da exibição pública do sudário revela uma série de eventos complexos e lacunas informacionais que levantam questões sobre as motivações por trás de sua veneração e a narrativa de sua autenticidade. As imagens de alta resolução, obtidas por tecnologias modernas de imagem multiespectral durante as recentes exposições do sudário na Catedral de Turim, revelam detalhes antes imperceptíveis que reforçam a hipótese de uma manipulação ou criação intencional da imagem. Seção 1. As provas documentais. O Codex Prey, um manuscrito húngaro do final do século XII, preservado na Biblioteca Nacional Székely, em Budapeste, contém uma ilustração que alguns estudiosos interpretam como a mais antiga representação conhecida de um lençol com características notavelmente semelhantes às do sudário de Turim. Medindo aproximadamente 12 centímetros por 10 centímetros, a ilustração no fólio 119V do códice exibe um tecido com um padrão de espinha de peixe e 4 pequenos círculos dispostos de maneira que se assemelham às marcas de queimadura observadas no sudário após o incêndio de 1532. As manchas de tinta preta e vermelha nas margens do pergaminho sugerem um uso e estudo consideráveis ao longo dos séculos.
Segundo a doutora Agnes Kuruc, paleógrafa e especialista em manuscritos medievais, a presença desta ilustração em um contexto litúrgico húngaro do século XII indica uma possível tradição ou conhecimento de um lençol com características semelhantes muito antes de sua aparição documentada na França no século XIV. No entanto, a interpretação dos detalhes e sua conexão direta com o sudário de Turim permanecem um tema de debate acadêmico. O artefato, encadernado em couro, pesa cerca de 300 gramas e suas páginas de pergaminho demonstram a habilidade artesanal da época. Uma análise visual detalhada da ilustração revela a precisão dos traços e a atenção aos detalhes do padrão do tecido. A Carta de Pierre d'Arcis ao Papa Clemente VII, datada de aproximadamente 1389, um documento crucial arquivado nos arquivos secretos do Vaticano, oferece uma perspectiva crítica sobre a autenticidade do sudário em seus primórdios. O bispo de Troyes, Pierre d'Arcis, relata em sua missiva que seu predecessor, o bispo Henri de Poitiers, conduziu uma investigação sobre o lençol exibido em Lirey e descobriu que ele havia sido astutamente pintado. A carta alega que o próprio artista confessou a fraude e que a exibição era motivada por ganhos financeiros. As marcas de dobras, os selos papais em cera e as anotações marginais atestam a importância e a seriedade da comunicação para a Igreja na época. De acordo com o Dr. Christopher Kleinhans, especialista em história da Igreja medieval, a Carta de Pierre d'Arcis representa um testemunho contemporâneo de ceticismo em relação à autenticidade do sudário, emanando de uma autoridade eclesiástica local. A alegação de uma confissão por parte do artista, embora não corroborada por outras fontes diretas, lança luz sobre as controvérsias que cercaram o sudário desde sua primeira aparição pública. O documento, escrito em latim medieval, em um pergaminho de aproximadamente 29,7 cm por 21 cm, pesa cerca de 50 gramas e exibe uma caligrafia formal eclesiástica. A análise paleográfica detalhada da carta confirma sua datação e autenticidade. Seção 2. As testemunhas oculares. Geoffroy de Charny, o primeiro proprietário documentado do sudário, um cavaleiro de renome e portador do estandarte real, em um memorando conciso datado de meados do século XIV, descreveu a aparição do lençol em Lirey. Um certo sudário, no qual a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo está impressa, é exibido publicamente na igreja de Lirey. A imagem foi impressa milagrosamente, sem a intervenção de qualquer artista humano. A fama e a devoção atraíram uma grande multidão de fiéis. A brevidade e o tom quase promocional do relato sugerem uma tentativa de legitimar a exibição e fomentar a devoção popular. O Dr. Andrea Nicolotti, historiador e autor de Sindone, História de uma Imagine Controversa, observa que a ausência de detalhes sobre a origem do sudário no relato de Charny, juntamente com a ênfase em sua natureza milagrosa, pode ter sido uma estratégia para evitar questionamentos sobre sua autenticidade e maximizar seu impacto religioso e financeiro. A linguagem utilizada é genérica e destinada a inspirar a fé em vez de fornecer informações concretas. O documento original, presumivelmente um breve registro administrativo, não sobreviveu, mas sua menção em documentos posteriores confirma sua existência. Humbert de Villers-Sexel, um cônego da Igreja Colegiada de Lirey, que testemunhou as primeiras exibições do sudário por volta de 1356, em uma carta posterior, detalhou suas impressões. Vi o lençol, no qual a figura de um homem foi impressa, exibindo as marcas da crucificação. As feridas nas mãos, nos pés e no lado eram claramente visíveis, assim como a imagem do rosto, que emanava uma expressão de sofrimento e serenidade. Muitos peregrinos vieram de terras distantes para venerar este santo sudário.
acreditando ser o verdadeiro lençol que envolveu o corpo de Nosso Senhor após sua morte na cruz. No entanto, alguns expressavam dúvidas sobre como tal imagem poderia ter se formado sem a intervenção de um pintor. As discussões sobre a natureza da imagem eram frequentes entre clérigos e leigos. A riqueza de detalhes visuais na descrição de Villers-Sexel sugere um impacto visual significativo da imagem. O Dr. Kevin Kruse, especialista em história do cristianismo medieval, argumenta que a descrição detalhada das características da imagem sugere um testemunho ocular genuíno, embora a interpretação da origem da imagem permaneça aberta ao debate. A coexistência de fé e ceticismo entre os contemporâneos é fundamental para compreender a recepção inicial do sudário. A carta original, preservada nos arquivos diocesanos locais, apresenta uma caligrafia típica da escrita clerical do século XIV. Seção 3. A reconstituição científica. Os testes de datação por radiocarbono, realizados em 1988 por 3 laboratórios independentes de prestígio, Universidade de Oxford, ETH Zurique e Universidade do Arizona, forneceram resultados consistentes que datam as amostras do sudário para o período entre 1260 e 1390 d.C., com uma probabilidade de 95%. Os protocolos rigorosos e a metodologia detalhada dos testes foram publicados na renomada revista científica Nature. Cada laboratório analisou múltiplas amostras cegas do tecido, garantindo a imparcialidade dos resultados. As amostras, cuidadosamente extraídas de uma única área do sudário, pesavam entre 20 e 50 miligramas. A técnica utilizada, a espectrometria de massa com acelerador, AMS, é altamente precisa para datar materiais orgânicos. Análises químicas e microscópicas posteriores da superfície do sudário revelaram informações cruciais sobre a natureza da imagem. Estudos utilizando microscopia eletrônica de varredura, MEV, e espectroscopia de raios X, EDX, não detectaram a presença de pigmentos ou corantes em quantidades significativas que pudessem explicar a formação da imagem. Traços de óxido de ferro foram encontrados, mas em concentrações muito baixas e distribuídas de forma irregular. A análise da profundidade da imagem revelou que ela é extremamente superficial, penetrando apenas algumas dezenas de micrômetros nas fibras do linho, uma característica inconsistente com técnicas de pintura convencionais. Simulações tridimensionais realizadas por instituições como o Instituto de Óptica Aplicada de Florença demonstraram que a intensidade da imagem é inversamente proporcional à distância entre o tecido e um objeto tridimensional hipotético, sugerindo um possível mecanismo de transferência por radiação ou contato sob condições específicas ainda não totalmente compreendidas. Conclusão. Em suma, a análise das evidências documentais e científicas do sudário de Turim revela uma história complexa e multifacetada, permeada por fé, ceticismo e investigação científica. A datação por radiocarbono consistentemente aponta para uma origem medieval do tecido. As análises químicas e microscópicas não fornecem evidências conclusivas de que a imagem seja resultado de pintura ou da presença de sangue em quantidades significativas. Os relatos das testemunhas oculares medievais, embora imbuídos de devoção, carecem de detalhes verificáveis sobre a origem da imagem. A ausência de menções confiáveis do sudário antes do século XIV levanta questões sobre sua autenticidade como relíquia do século I d.C. A comunidade científica continua a investigar a formação da imagem, com diversas teorias propostas, mas nenhuma alcançou um consenso definitivo. Como adverte a doutora Susan R. Bauer, historiadora da ciência, é imperativo abordar o estudo do sudário de Turim com um rigor metodológico estrito.
separando as alegações de fé das evidências empíricas. A história, a química, a física e outras disciplinas científicas oferecem ferramentas valiosas para analisar o artefato em seu contexto histórico e material. Mas é crucial reconhecer as limitações do conhecimento atual e a persistência do mistério que envolve este objeto singular. Se esta análise aprofundada foi esclarecedora, deixe seu apreço, inscreva-se para mais conteúdo e ative as notificações.